Ela sentava-se imóvel diante do espelho, envolta em rendas e silêncio. Os olhos, fixos, não refletiam a realeza, refletiam a ausência. Lá fora, os súditos a veneravam como a personificação da virtude. Mas dentro daquelas paredes geladas, a rainha escondia um segredo comum a tantos naquela era: o desejo. Em corredores perfumados de incenso e hipocrisia, mulheres sufocavam em corsês que apertavam o corpo e a alma. Casamentos eram contratos, o amor, uma sorte. O prazer, um pecado sussurrado, não vivido. A moral vitoriana exigia recato, mesmo quando os lençóis escondiam o oposto. Mas entre as cortinas pesadas e os retratos imóveis, pulsava uma realidade proibida. Histórias de amantes, cartas queimadas, médicos que diagnosticavam histeria em mulheres famintos de afeto. E em meio a tudo isso, uma rainha apaixonada, uma escritora desprezada, uma esposa espancada. Esta é uma viagem pelos bastidores da era mais moralista da história, onde a repressão era lei e o desejo, resistência. Seja bem-vindo ao canal Além da Resposta. Antes de se tornar símbolo de recato, a jovem Victoria era cercada por figuras moralmente duvidosas. Seus tios, libertinos notórios, acumulavam amantes, festas e escândalos, mas não deixavam herdeiros legítimos. A princesa cresceu num ambiente de títulos manchados e corredores onde o desejo era a moeda corrente. Quando finalmente conheceu o rei, foi recebida por ele e pela amante. A realeza parecia desprovida de pudor. Ainda assim, Victoria se encantava com aquele universo teatral. Adorava o palco, a música, os bailes. O prazer era parte de sua natureza. Mas isso estava prestes a ser silenciado. Evangelismo. Um movimento austero, nascido do novo espírito burguês, atravessava Londres como um vento gelado. Pregava pureza, obediência, castidade, especialmente para as mulheres. Os homens ainda encontravam suas válvulas de escape. As mulheres não. Victoria, órfã de modelos virtuosos, foi escolhida como o novo rosto da moral britânica. Quando subiu ao trono aos 18 anos, não era só uma rainha. Era um símbolo. Suas virtudes foram escritas nos jornais, nas igrejas, nos livros escolares. A jovem que amava dançar passou a carregar nos ombros a santidade de um império. Um império que, em nome da moral, calaria bocas, fecharia pernas, apagaria histórias. Mas ninguém silenciava seu coração. A jovem rainha se viu fascinada por um homem, Lord Melbourne, seu primeiro-ministro. Um homem experiente, mundano, cheio de histórias picantes sobre escândalos da alta sociedade. Ele o ouvia com os olhos arregalados e o rosto corado. Ali, nos bastidores do poder, começava a nascer um conflito que marcaria toda a sua vida: o desejo de viver e o dever de reprimir. Mas quando esse desejo ameaça ultrapassar os limites da aparência, o império responde com crueldade. E a primeira vítima seria uma mulher inocente, cujo nome a história quase apagou. As paredes de Buckingham Palace murmuravam rumores. Era o ano de 1839. Lady Flora Hastings, dama de companhia, retornava à corte após uma ausência. Sua barriga estava discretamente inchada. Bastou isso para a suspeita vitoriana lançar suas garras. A jovem rainha Vitória, recém-entronizada, ainda tomada pela influência moralista de seu círculo, não hesitou. Para ela, não havia dúvidas. Lady Flora estava grávida e fora de um casamento, um escândalo absoluto, um atentado à pureza de sua nova corte. Flora negava com firmeza. Era uma mulher reservada,
fiel à coroa e aos seus valores. Mas, diante da crescente pressão e das fofocas sufocantes, aceitou o inominável, um exame físico, íntimo e invasivo. O médico declarou que ela era virgem. Mesmo assim, a dúvida foi lançada e a dignidade arrancada. Dias depois, a verdade veio de forma cruel. Flora não estava grávida, estava morrendo. Câncer no estômago. Em poucas semanas, morreu sem sequer receber um pedido de desculpas da rainha. A mesma rainha, que buscava pureza, havia condenado uma mulher inocente ao desprezo público. Quando a notícia se espalhou, a corte estremeceu. A imagem de Vitória como símbolo de virtude foi manchada. Vaias ecoaram em aparições públicas. A opinião popular, antes fascinada pela jovem rainha, agora a via como fria e impiedosa. Pela primeira vez, o império conheceu o peso da repressão disfarçada de moral. Mas, enquanto Vitória lidava com as consequências de seu julgamento apressado, algo inesperado estava prestes a mudar tudo. A chegada de um príncipe, um homem que despertaria nela algo que nenhum trono jamais ofereceu: paixão verdadeira. Três meses após a morte de Lady Flora, um novo personagem entra na vida de Victoria, seu primo alemão, Albert. Ele chegava à Inglaterra como uma possibilidade política, mas para ela, uma colisão de destinos. No primeiro encontro, Victoria quase perdeu o ar. Albert apareceu em traje formal, elegante e silencioso. Em seu diário, ela escreveu: "É lindo, seus olhos, seu nariz e sua boca." Não era uma observação política, era desejo. Ela foi quem propôs casamento. Uma rainha não podia esperar ser pedida, ela pedia. O gesto foi íntimo, quase infantil. O beijo que selou a proposta foi o primeiro de sua vida. E foi só o começo. O casamento foi celebrado com pompa, mas o que aconteceria naquela noite não podia ser documentado em retratos. Victoria escreveu no diário, quase em euforia: "Não dormimos. Foi a noite mais maravilhosa da minha vida. Albert colocou minhas meias." O corpo da rainha, antes um símbolo, agora descobria que podia sentir. Mas esse corpo também pagaria um preço. Sem acesso a métodos contraceptivos proibidos pela moral da época, Victoria engravidou semanas depois. Ficou furiosa. A gravidez era vista como bênção, mas para ela era o início de uma prisão cíclica. Desejo, prazer, gravidez, confinamento. E enquanto o amor florescia por trás das cortinas reais, fora dos palácios, o casamento se revelava para outras mulheres como uma armadilha, cruel, sem escapatória possível. Enquanto a rainha descobria o amor conjugal com Albert, mulheres comuns enfrentavam uma realidade bem diferente. Caroline Norton era uma delas. Casou-se com um aristocrata chamado George Norton e encontrou no altar um pesadelo com sobrenome. George era cruel. Jogou uma chaleira fervendo nas mãos de Caroline. Empurrou a escada abaixo, grávida de 7 meses. Caroline ficou marcada, no corpo e na alma. Na Inglaterra vitoriana, uma mulher separada do marido perdia tudo. Não tinha direito aos filhos, à casa, nem à própria renda. Caroline se viu sozinha, julgada e excluída. Mesmo assim, resistiu. Convidava amigos, lia política, escrevia poesia, lutava com palavras. Mas o escândalo bateu à porta. George acusou Caroline de adultério com ninguém menos que o primeiro-ministro, Lord Melbourne. O caso explodiu nos jornais. Melbourne, homem, cerca de 55 anos, cabelos grisalhos penteados, olhos azuis intensos e roupa formal preta, foi levado aos tribunais.
Caroline foi arrastada junto, mesmo sem provas, mesmo inocente. A justiça vitoriana não a condenou, mas não a absolveu. A opinião pública implacável fez dela o retrato da mulher caída. Ela perdeu amigos, perdeu o contato com os filhos, perdeu até Melbourne. Restou-lhe o silêncio e a pena. Mas se a sociedade via o casamento como uma gaiola sagrada, havia mulheres dispostas a quebrar as grades, mesmo que isso custasse a própria reputação. Enquanto Caroline era esmagada pelo sistema, outra mulher ousava viver fora dele. Marian Evans, mais tarde conhecida como George Eliot, recusava o papel de boa cristã. Era inteligente demais para fingir, livre demais para se calar. Marian vivia só, escrevia em revistas radicais e lia os homens ao redor como se fossem livros. Um deles a leu de volta, George Lois. Eles se apaixonaram, mas ele já era casado. Marian escolheu mesmo assim. Eles partiram para a Alemanha, um exílio amoroso. Viviam como marido e mulher, sem igreja, sem bênção, sem permissão. Marian foi cortada da sociedade, mas encontrou liberdade nos braços de Lois e nas palavras que escrevia à noite em silêncio. Seus livros assinaram como George Eliot, e ninguém sabia que aquela mente brilhante era de uma mulher condenada pela moral. Quando descobriram, era tarde. Middlemarch, o moinho à beira do rio, já eram aclamados. O público amava a autora, mas rejeitava a mulher. Marian não voltou à igreja, não pediu desculpas. Mas anos depois, casou-se oficialmente com outro homem, John Cross. Só então recebeu uma carta. Era de seu irmão que há décadas a havia renegado. Bastou um papel, uma assinatura, para que ela fosse perdoada. E enquanto algumas mulheres eram perdoadas só quando diziam sim, outras jamais receberam perdão, nem mesmo quando amaram em silêncio, até o fim. Victoria engravidou 9 vezes. Cada filho era um fardo disfarçado de bênção. Albert exigia que ela fosse mãe, rainha e santa, ao mesmo tempo. O desejo que um dia incendiou seu corpo, agora era culpa, rotina, dever. Em cartas, ela se queixava do próprio corpo, dos hormônios, da pressão de ser perfeita. Na noite, chorava sozinha. Quando Albert morreu, Victoria se vestiu de preto e nunca mais tirou o luto. Mas não foi apenas a dor da perda. Foi o fim da única liberdade íntima que ela havia provado. A rainha que reinou por mais de 60 anos tornou-se o símbolo da moralidade que calava os corpos. Ela que um dia amou dançar e desejou com os olhos, passou a reprimir beijos, controlar casamentos, banir paixões. A jovem mulher tornou-se guardiã do silêncio. Enquanto isso, milhares de mulheres enterraram seus desejos em nome da decência. Algumas amaram em segredo, outras nunca souberam o que era prazer. A maioria apenas obedeceu. Mas a história é mais teimosa que a moral. As cartas que Victoria escreveu ainda existem. Os diários de Caroline, os livros de Marian, todas gritam a mesma verdade. Mesmo reprimido, o desejo não morre. Ele apenas aguarda o momento de respirar. Se essa história te fez refletir sobre o que escondem as aparências, sobre os desejos silenciados e as vozes apagadas pelo tempo, então deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novas histórias. Aqui, a cada novo episódio, desenterramos o que a história tentou esconder
e ouvimos o que ainda ecoa nos bastidores do passado. Compartilha com quem gosta de temas profundos e comenta aqui embaixo. Qual dessas mulheres vitorianas te tocou mais e por quê? Você se viu em alguma delas? E se tiver uma sugestão de tema sombrio, esquecido ou perturbador, deixa aqui nos comentários. Quem sabe a sua ideia não vira o nosso próximo mergulho. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E até o próximo capítulo, no Além da Resposta.